Porque alguém teria uma gaiola de incineração que chega a temperaturas altíssimas dentro de uma mansão? Essa é só mais uma das perguntas que surgiram quando objetos estranhos foram encontrados na antiga residência do David, deixando esse caso ainda mais inquietante. Fisher has confirmed it was something called a burn cage. Take a look at your screen. That's what a burn cage looks like. He noted that these types of incinerators are illegal in LA County, and items you would expect to find on a farm rather than in a home in the Hollywood Hills. Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal e vocês já devem estar sabendo que há um bom tempo o dono da casa que o David alugava contratou um detetive particular chamado Steve Fisher, que já apareceu aqui no canal, inclusive, por dar os seus palpites sobre o caso. E foi assim que os seus comentários acabou recebendo certa repercussão e o proprietário da mansão chegou até ele. Lembrando, ele é um detetive particular, não trabalha dentro da polícia, que é quem está cuidando oficialmente do caso Celeste Rivas, o Departamento de Polícia de Los Angeles. E sim, eles continuam muito quietos ainda, meio que teve uma treta entre o Instituto Médico Legal e a Delegacia de Polícia, porque os policiais pediram ajuda para a Justiça para que o Instituto Médico não publicasse o laudo legista, ou seja, a causa e a forma da morte. Lembrando que lá atrás a gente já tinha recebido o laudo dela, porém ainda estava como indefinido, eles não tinham encontrado ainda o que matou Celeste Rivas. A justificativa para essa ordem judicial foi de que publicar esses dados irá atrapalhar as investigações e colocar em risco a vida de testemunhas. O legista-chefe não gostou dessa decisão e questionou se realmente é tão sensato assim para a polícia manter tudo sob sigilo, porque para os legistas o mais importante é servir a comunidade com transparência, porém eles estão sendo impedidos pela lei. Pelo jeito, ele queria publicar o laudo, como geralmente é feito, mas não pôde, né? Outra ação da polícia foi desmentir uma fake news publicada pelo TMZ, que dizia que a Celeste tinha sido congelada e decapitada. De acordo com o site, essa informação teria vindo de alguém do escritório do Instituto Médico Legal, lá dos legistas. Mas a polícia afirmou que isso é uma completa mentira, que ela foi desmentirada parcialmente. Agora, sobre o Steve, o detetive particular, ele já fez diversas revelações que a gente vai acabar vendo depois, mas uma das últimas foi um incinerador em formato de gaiola que foi encontrado na antiga mansão do David. Isso chamou muito a atenção da mídia, porque é algo estranho de se ter em casa, né? Segundo o Steve, o aparelho tem 25 quilos e é projetado para queimar materiais até 870 graus, uma temperatura parecida com a utilizada em cremação humana. Porém, esse negócio nunca foi usado, estava lacrado, novinho, nem foi montado. E é por isso que a polícia não levou como evidência quando eles fizeram aquela varredura na casa do David. No entanto, o fato estranho é aquilo que eu já falei, porque um equipamento tão especializado foi comprado. Qual o intuito? Esse tipo de incinerador é geralmente usado em áreas rurais, agrícolas, e não em uma mansão urbana em Hollywood. O Steve acaba fazendo uma reflexão dizendo o seguinte: considerando que os restos mortais de Celeste Rivas Hernandes foram encontrados no porta-malas dianteiro do Tesla, a presença de um incinerador na mesma residência associado ao veículo levanta necessariamente questões sobre a intenção. Basicamente, ele está querendo dizer que um corpo foi encontrado no Tesla do David. Ele pode não ser o culpado, mas o nome dele está diretamente ligado a esse crime brutal. Então, encontrar esse tipo de produto na casa dele também é um pouco estranho e é por isso que ele questiona a intenção. Além disso, tem um detalhe que deixa essa situação ainda mais estranha. O objeto foi comprado sob um nome falso. Por que ele fez isso? Porque é famoso e não queria expor os seus dados? Ou porque ele não queria que ninguém soubesse que ele comprou o incinerador? Muita gente trouxe a hipótese que isso seria usado em um clipe, algum projeto artístico, já que faz parte desse mundo meio sombrio dele, mas tiveram aqueles que disseram que se era para isso mesmo, para algo mais artístico, provavelmente seria enviado a um estúdio de produção e não na residência particular do cantor. Na minha opinião,
Os dois lados fazem sentido, mas a existência desse tipo de máquina em sua casa é bizarro mesmo, ainda mais se a gente ligar com o assassinato. Outras ferramentas pesadas também foram encontradas na casa e Steve fala que podem ser usadas para acabar com a vida de uma pessoa, mas não significa que elas realmente foram utilizadas por ele, entendem? Talvez tinha a intenção de usá-las para esse fim. Ele não deu mais detalhes sobre quais seriam as outras coisas, mas disse que são mais apropriadas para uma fazenda do que para uma mansão urbana no meio de Hollywood. Relembrando aqui, o dono da casa deu acesso livre ao Steve para ele fazer as suas investigações dentro da residência também. A polícia já passou por lá, levou o que eles consideraram uma evidência para ser analisado. Então, o que o Steve tem à disposição é o que a polícia achou desnecessário para a investigação. É um detalhe que parece óbvio, mas eu acho importante frisar porque talvez algumas pessoas ficam perdidas achando que porque o Steve achou esse incinerador, a polícia não fez um bom trabalho. É só que esse objeto estava dentro de uma caixa e não tinha sido usado. Continuando, o detetive também alega possuir imagens das câmeras das residências ao redor e de saber quem dirigiu até o último lugar que o carro foi estacionado antes de ser rebocado. Ele ainda afirma que é muito claro qual foi a última pessoa que mexeu nesse carro, porque o bairro é repleto de câmeras, porém não revelou o nome, afirmando que deixaria isso para o Departamento de Polícia de Los Angeles. O Steve também alega que as últimas fotos que tem da Celeste foram tiradas no início desse ano, em janeiro. Tem muitas fotos, vídeos dentro da própria mansão do David, porém ainda não encontrou evidências de que ela viveu lá dentro mesmo, nessa mansão. O detetive acredita que ela estava vivendo em outro lugar. Como vocês perceberam, ele soltou vários detalhes para a mídia e isso não agradou muito a polícia. Tanto que ele foi intimado para comparecer ao tribunal criminal para justificar um possível desacato que ele nem sabe quando aconteceu. A história fica ainda mais estranha porque ele não recebeu nenhuma intimação oficial, não existe uma denúncia explicando sobre esse suposto desacato e muito menos um processo em seu nome nos registros públicos do tribunal. A única coisa que lhe foi entregue foi um bilhete escrito à mão por um promotor, sem sequer conter o número do processo. O Steve acredita que isso aconteceu porque não querem que ele informe o público sobre o caso. Ele continua explicando que isso provavelmente aconteceu porque ele foi convocado como testemunha de um grande júri e provavelmente é o da Celeste sim, porque já estão saindo várias notícias que realmente está acontecendo. Ele não confirmou, porém as possibilidades são grandes de ser sobre o caso David/Celeste. Enfim, ele afirma que, como tudo é feito no sigilo, os policiais utilizaram disso para amedrontá-lo e não deixar mais que ele falasse sobre esse caso, porque seria ilegal. O Steve se defende que ele tem direito sim de continuar falando sobre, porque ele tem um cliente e ele deve continuar os negócios com ele. 2, na Califórnia, segundo o detetive, as testemunhas não têm obrigação de ficar em sigilo. Essa seria apenas uma obrigação do juiz, dos funcionários do tribunal, e as informações que a pessoa já sabia antes de depor ou adquiridas fora do âmbito do grande júri não contam como esse sigilo. Por isso que ele acredita que é um caso de abuso de autoridade para intimidá-lo, para não falar mais sobre o caso. E não é só a polícia que está descontente com o Steve. Muitos internautas apontam que ficam desconfortáveis com a maneira que ele vem expondo os detalhes desse crime. E aí começam a questionar qual é a real motivação dele por trás. Se promover em cima de um crime tão brutal ou ele quer apenas dar as informações que ele está conseguindo. Pulando para mais especulações, o TMZ vem soltando mais detalhes sobre tudo. Lembrando, eles não são a fonte mais confiável de todas, por isso a especulação, boatos. Foram eles que falaram que o corpo estava congelado, foi congelado e a polícia desmentiu. Enfim, segundo eles, a promotora responsável pelo caso conversou com o advogado do empresário de David, que também é advogado de uma outra testemunha que não está cooperando com a investigação. Eles marcaram um horário
para ela prestar o seu depoimento e essa mulher não apareceu. Então eles emitiram uma ordem judicial para que ela fosse obrigada a depor. O TMZ também soltou que a polícia considerou o David ainda mais suspeito quando descobriram que ele fez uma viagem para uma área bem remota de Santa Bárbara e isso teria sido para desmembrar corpo e armazená-lo. Lembrando, tem que levar essas informações com cautela, porque veio do TMZ e as fontes deles podem ser falsas, a pessoa pode estar mentindo, como o negócio do congelamento que aconteceu há pouco tempo. Voltando para a testemunha que não está cooperando, o nome dela não foi revelado e eu acredito, imagino que vocês concordem comigo, que é estranhíssimo você ser convocada para depor diante de um crime tão brutal, midiático, que todo mundo tá sabendo e simplesmente não aparecer. É muito suspeito isso, né? Não sabemos se é verdade ou não, mas que situação bizarra. Por outro lado, a gente percebe que as coisas estão andando. Tá rolando um júri, o David contratou uma advogada super parruda, poderosa, defendeu várias pessoas bem ricas. Aparentemente, o laudo da causa e forma da morte já saiu, já que rolou aquela treta entre os legistas e os policiais. O Steve foi convocado como testemunha. As coisas estão andando, só que em silêncio. Entretanto, uma coisa que eu concordo com a galera é que o Steve precisa tomar cuidado para não tornar esse caso mais midiático do que já é, só que ao mesmo tempo ele é a única informação mais confiável que a gente tem e olha lá, já que a polícia tá em silêncio e eu não estou falando que eles estão errados por isso, tá, gente? É a linha de investigação que eles estão seguindo. Porém, as pessoas querem saber o que tá acontecendo, o que aconteceu com a Celeste. E o Steve trazendo esses detalhes também é uma forma das pessoas não esquecerem sobre esse crime tão brutal, porque acontece tanta coisa horrorosa que a gente vai esquecendo e às vezes a justiça falha, né? E é isso, gente. Infelizmente, em 2026 a justiça ainda não foi feita. Espero que no início do ano que vem tenha um veredito e a família da Celeste possa respirar um pouco mais em paz, sabendo que o monstro que fez isso contra a filhinha deles de 14 e 15 anos pague por todos os seus crimes. Por enquanto, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas as informações que eu passei para vocês. Agora eu vou indo nessa e tchau!